É uma grande responsabilidade quando nós recebemos o convite de estar à frente de uma igreja e ser o mensageiro do Senhor. Mas em primeiro lugar eu quero externar a minha gratidão a Deus, aquele que me escolheu, me separou e me deu oferta para as nações. Gratidão ao pastor Ismael, à irmã Sandra. É um casal que nós admiramos muito, muito, e temos eles como nossos exemplos na fé e na vida cotidiana. Pais exemplares, pastores, caminhamos com eles, nos auxiliaram e continuam nos auxiliando até no dia de hoje. E nós agradecemos, eu e a minha família, pelo esse convite, estar aqui junto com a igreja para falar da parte do Senhor. Quero também agradecer a todo convidado, aos irmãos da igreja PIBG, a liderança da igreja, os pastores, por ter nos recebido esta noite, estarmos aqui, e agradecer a Deus e tudo que já aconteceu nesta noite. Eu sou o Nunes Patak, angolano de nacionalidade. Você já percebe a minha fala? O português está seguindo uma linha, mas eu estudei a língua francesa através de guerra num outro país. O meu pai era comandante do exército. Através de guerra nós nos refugiamos para o Congo Democrático. De lá nós aprendemos a língua francesa e outros idiomas vários que a gente fala pela graça do Senhor. Sou casado, tenho uma linda esposa, uma serva do Senhor, a Cristina. Ela é brasileira, não é angolana, a minha rainha. E tenho duas lindas filhas, a primogênita, a Hannah Beatriz Gabriel Patak, e a Manuela Luiz Gabriel Patak, a nossa caçula. Obrigado à igreja. Uau! Quando eu acompanhei tudo que aconteceu aqui, eu dizia: Senhor, mas o que mais eu vou falar? Creio que a mensagem já foi anunciada, os louvores falaram nossos corações. Creio que desde o começo do culto, o Espírito Santo já foi trabalhando no coração de cada um que entrou aqui. Mas eu tenho plena certeza, Deus ainda tem uma palavra ao teu coração. Encontros como esses, nós devemos aproveitar ao máximo, aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ao máximo você louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque nós existimos para isso, nós fomos criados para isso, respiramos para isso. O louvor deve estar no nosso DNA. E o encontro como esse, existe uma única pessoa que nos reuniu. Não são os pastores que nos convidaram nesta noite. Esse encontro não é dos pastores, esse encontro não é dos diáconos, esse encontro não é do grupo coral, esse encontro não é do ministério de louvor. Esse encontro existe para aquele que venceu todas as coisas. Esse encontro existe por causa do Cordeiro de Deus. Esse encontro existe por causa daquele que Deus se fez homem, se humilhou para morrer no nosso lugar. Esse encontro existe por causa de um homem perfeito e santo chamado Jesus Cristo.
E Ele está no nosso meio. Eu posso ouvir amém? Você deve melhorar esse amém, porque o africano, ele gosta de interagir com o povo. Ele está presente no nosso meio. O céu não faz outra coisa a não ser louvar, adorar Jesus. Quando eu vejo aqui o ministro de louvor tenta nos chamar na presença do Pai, é vida, esforço para que você se aproxime no altar do Senhor. Tudo que o cristão deve fazer, quebrantar o seu coração diante do altar do Senhor. Eu gostaria de fazer um exercício. E antes de começarmos a nossa reflexão nesta noite, se o céu não sabe fazer outra coisa, adorar aquele que vive eternamente. E eu olho aqui, creio que aqui temos aqui os... Cadê os palmeirenses? Estão aqui? Levanta as mãos, palmeirenses. Olha aí. Cadê os santistas? Cadê os corintianos? Não é? O Flamengo. Todos os times estão aqui. Uma das coisas que me apaixonei com os brasileiros, vocês são os meus companheiros, eu me tornei brasileiro. O brasileiro, ele é muito fã de futebol. E quando o time começa a ganhar, o brasileiro vibra, ele vibra, pula. E aí você vê um homem lá em casa, pula, aplaude, grita. E quando chega no culto, ele fica desse jeito, parece um saco de cimento. Até para levantar a mão, o ministro de louvor tem que exigir: levanta um pouquinho essa mão. Mas lá a gente aplaude, a gente grita. Encontro como esse, você deve entender por que estás aqui. Você deve entender por que essa assembleia dos santos, dos justos. Porque alguém nos alcançou, alguém morreu em nosso lugar, alguém nos comprou, alguém nos deu valor, alguém sofreu o nosso castigo, alguém suportou tudo para que essa igreja existisse nesse lugar. Se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu Rei, se Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, se Ele é o soberano que rege o universo, que sustenta o universo pelo poder da palavra, se Ele reina na sua vida, se Ele é a razão da existência da sua vida, se Ele é a coluna que sustenta a sua família, eu gostaria que desse os aplausos para Jesus Cristo, porque Ele merece. Ele merece. Ele que merece todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Ele merece toda adoração. Se você tiver e tens dificuldade de adorar o Senhor, você terás dificuldade de morar para o céu. O céu não faz outra coisa: adorar, aplaudir, cantar, gritar, dizer: digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus que venceu todas as coisas. A mensagem que o Senhor me deu para compartilhar com vocês, e de acordo com o meu horário eu serei objetivo. O lugar do refúgio para a sua família. Gênesis capítulo 7, verso 1. É o texto da nossa mensagem. Mas a nossa mensagem começa do Gênesis capítulo 6, verso 11 em diante. Mas através do tempo eu vou ler somente
o Gênesis capítulo 7, verso 1. Todos encontramos? Eu digo para você, uma das únicas coisas que me tira da seriedade e que faz tremer os meus pés, o meu corpo, é quando eu recebo o convite para ministrar a palavra do Senhor. Eu comecei a ministrar a palavra do Senhor com 11 anos de idade. Uma das coisas, a minha esposa é testemunha, que eu amo ler, é a palavra de Deus. Meus livros, as minhas Bíblias encontram metade. Mas todas as vezes que eu vou ministrar, a minha esposa já sabe. Ela ocupa o cantinho, pega as filhinhas, fala assim: hoje a cabeça desse homem vai ferver. É porque eu vejo e tenho uma grande responsabilidade, porque a palavra do Senhor diz: nós, os pastores, pregador do Evangelho, seremos primeiros a ser julgados pelo Senhor. Então um homem de Deus precisa ouvir e ter a certeza que é Deus que te deu a mensagem para você falar. É Deus que te incumbiu para você falar. E quando Deus fala, a palavra dele não volta em vão. A palavra do Senhor, vamos ler todos nós como é o único versículo. Vamos fazer um coral que esteve aqui, um coral tão lindo, maravilhoso. 1, 2, 3, já. Agora vamos fazer o diferente. Você coloca o seu nome no lugar de Noé. Como nós ensaiamos, mais uma vez, não se preocupe, nós já conversamos com pastores. Eu tenho 40 minutos para ministrar. Você coloca o seu nome ali no lugar de Noé. E nós vamos fazer de novo essa leitura. 1, 2, 3, já. Amém. Segundo Gênesis 6, verso 11, Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Havia violência por toda parte. Diante desse cenário, o Senhor disse a Noé: queria mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tinha vida. A Bíblia declara que Noé era um homem justo, íntegro em sua geração e andava com Deus. E Noé fez de acordo à orientação divina. A terra se corrompeu. As famílias, as pessoas viviam de acordo os desejos deles, não obedeciam à lei do Senhor. E nós, como sabemos, uma das coisas que irrita o coração de Deus, que mexe com a santidade de Deus, é o pecado. O pecado, desde o começo do jardim de Éden, tirou o homem do lugar maravilhoso que Deus havia preparado. Éden era um jardim
lugar de beleza, lugar de tranquilidade, lugar de paz, lugar de harmonia com Deus, pois a Bíblia diz: o Senhor descia todas as tardes naquele lugar para dialogar com o ser humano. Que privilégio Adão e Eva tinham de conversar com o Senhor. Eles desobedeceram a ordem divina, veio o castigo do Senhor. Além do castigo que Adão e Eva receberam de Deus e o serpente, eles foram expulsos. No meu entendimento, o melhor lugar que existe na face da terra é estar no jardim, onde a presença de Deus fluía dia e noite, 24 horas por dia. O pecado mexe com o Senhor, porque Deus que nós servimos como o último cântico que nós cantamos, Ele é santo 3 vezes. Deus habita no meio da santidade. O caráter de Deus, o estilo de Deus, a vida de Deus é a santidade. E ninguém pode servir o Senhor, ninguém pode adorar o Senhor, ninguém pode andar com Deus se não prezar a santidade. E a Bíblia diz que a terra se corrompeu. Nos dias de Noé, a violência foi se espalhando, os homens se tornaram violentos. Não é diferente os dias que nós vivemos. Quando eu vejo esse cenário, eu consigo contemplar aquilo que o apóstolo Paulo, ele escreve ao Timóteo, no segundo epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, quando ele declara que nos últimos dias virão dias difíceis, onde as pessoas não suportarão mais essa doutrina, as pessoas darão os ouvidos às mentiras, as pessoas serão amantes de si mesmas, vão negar Deus, o relacionamento com Deus, a falsidade, o pecado vai predominar. Essa geração, de acordo com a epístola de Paulo, e isso que nós estamos vivendo hoje, a inversão de valores. O errado se tornou o bem, o certo, perdão, e o certo se tornou o errado. As pessoas facilmente dão as costas para Deus, preferem viver de acordo com os desejos deles ou delas. E Deus, quando olha esse cenário, Ele conversa com Noé. Noé acha graça diante do Senhor, e Ele conversa com Noé: Noé, eu vou destruir a humanidade, mas eu vou te oferecer uma oportunidade, eu vou te dar uma missão. Noé, precisa construir para mim uma arca. Depois de construir essa arca, pega a sua família, entra nessa arca, escolhe cada espécie de animais, o casal que entra nessa arca, porque eu vou enviar o dilúvio na face da terra, que vai acabar com tudo. Eu fui meditando, me colocando no lugar de Noé. Noé tinha razões de suficiente de negar as incumbências do Senhor. Noé tinha motivos para negar essa missão. Em primeiro lugar, Noé está conversando com alguém que ele não está vendo. Imagina se você se coloca no lugar de Noé. Alguém começa a conversar contigo: olha, é isso que vai acontecer na face da terra, eu quero que faça isso e isso. Ele tinha um primeiro motivo de negar. Segunda razão, não estava diante de um mar. Noé não conseguia enxergar o mar, dizendo:
que eu posso construir a arca e vamos usar essa arca, talvez para viajar para outro continente. Em terceiro lugar, quando Deus incumbe essa missão para Noé, Ele não determina a Noé o começo do dilúvio. Então isso era questão de fé na parte de Noé. Mas Noé ouviu atentamente a voz do Senhor. Ele se submeteu à voz de Deus, catou todos os conselhos de Deus. E ele vai e conversa com a família. E creio eu, a Bíblia não fala disso, mas creio que ele foi conversar com a família. Ele tinha 3 filhos e 3 noras e uma esposa. Era uma família de 8 pessoas. Noé aceita essa missão para construir a arca. Não era um trabalho qualquer, porque a Bíblia diz que a arca que Noé tinha que construir era uma arca de 300 côvados. Um côvado equivale aproximadamente de 45 centímetros. Então Noé tinha que construir uma arca de 135 metros de comprimento. E uma arca que era de 50 côvados equivale a 30 metros de largura. E a altura dessa arca era de 30 côvados, equivale a 15 metros de altura. Então entenda uma coisa: a arca era maior que essa igreja. A arca era de 135 metros de comprimentos, 35 metros de largura e 15 metros de altura. Essa mesma arca tinha 3 andares: o primeiro, o segundo e o terceiro. De acordo com os estudiosos, não tem como medir o tempo da construção dessa arca, ou quantos anos levou. Eu vejo alguns afirmando que foram 120 anos, muito equivocados, porque as informações não convergem. Noé tinha essa responsabilidade. E esse homem ouviu atentamente a voz do Senhor, e ele obedeceu e fez. A Bíblia declara que Noé fez de acordo que o Senhor havia lhe orientado. A primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos: a fé é um dos elementos que move o coração de Deus. A fé é algo que agrada o coração de Deus. A nossa Bíblia, em Hebreus capítulo 11, quando começa a citar a definição de fé, e ele nos apresenta os heróis da fé, e no verso 6, a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar Deus. Posso ouvir amém? Quem que se aproxima de Deus, o irmão e a irmã que se aproximou de Deus nesse templo, em primeiro lugar, você deve crer que Deus está aqui presente. Você deve crer que o Senhor está ouvindo as suas orações antes de chegar nesse lugar. Você deve crer que o Senhor, Ele está aqui para te abraçar, estender a mão dele sobre a sua vida. Creia que Deus existe e Ele está no nosso meio, porque Deus é Espírito. Ele está lá no céu, Ele está no nosso meio aqui. Ele habita no meu coração, habita no teu coração. Noé não questionou Deus, não duvidou a orientação divina. Ele poderia questionar. Ele não quis entender as coisas
na lógica humana, no entendimento humano. Deus, todas as vezes que Ele encontra uma família, uma pessoa, alguém que tem a fé como de uma criança, essa pessoa agrada tanto o coração do Senhor. Porque, irmãos, o mundo de Deus, o mundo da ação divina, não se entende com a razão, se entende pela fé. Jesus, todo o tempo do seu ministério aqui na terra, nunca chegou diante de alguém e dizer para ele: você está curado, você está curada, você está curado. Não, ele chegava, as pessoas diziam: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Deus, para agir em nossas vidas, Ele precisa vir encontrar uma fé que é fundamentada na palavra de Deus. Noé aceitou facilmente o desafio da parte do Senhor, porque era um homem que acreditava piamente no agir de Deus. Talvez você que veio aqui nesta noite, o irmão que já tem frequentado esta casa, quantas vezes Deus tem se comunicado com você? Quantas vezes Deus tem falado ao seu coração? Mas nós procuramos entender as coisas na lógica humana. Hoje a razão está acima da fé, porque vivemos em tempo de ciência, vivemos em tempo da tecnologia. É bom, a Bíblia fala isso, sobre o avanço da tecnologia. E muitas das vezes, como filhos de Deus, nós não conseguimos mais facilmente catar aquela voz que fala no íntimo do nosso coração. Mas a palavra do Senhor nesta noite, ouça a voz do Altíssimo falando com você. Existem coisas na nossa vida, na nossa família, você não pode entender isso no conceito humano, na compreensão humana. Existem coisas que devem ser abraçadas no nível espiritual, porque a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Como você explicar quando Deus se manifesta, cura alguém que passou há anos com câncer? Nós tivemos uma irmã na nossa igreja, ela foi possuída com uma câncer maligna. Essa irmã perdeu o pai no meio da pandemia. Depois da pandemia veio o câncer, quase acabando com essa irmã. Nós fomos nos aproximando dela e fomos exortando o coração dela para que ela confiasse no Senhor, acreditasse que existe um Deus soberano e todo-poderoso que pode fazer todas as coisas do que nós pedimos e pensamos. Resumindo a história, depois de alguns meses, essa irmã, os médicos confirmaram que ela foi curada completamente do câncer maligno. Quem pode fazer isso é aquele que está sentado no trono que rege todas as coisas. Essa é a razão que você precisa crer. Precisa. A palavra do Senhor nos alerta no Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Isso é o significado tão simples de fé. É a certeza que eu vou receber algo que eu estou esperando da parte de Deus, mas eu não estou enxergando
Eu ainda não consegui contemplar com os meus olhos físicos. Eu ainda não consegui apalpar a minha cura. Eu ainda não consegui apalpar, enxergar a salvação da minha família. Eu ainda não consegui contemplar a restauração do meu casamento. Mas eu continuo crendo que a minha família está restaurada para a glória do Senhor Jesus Cristo. É a certeza que você tem, acreditando que Deus está no comando das coisas. Tem coisas que perdem sentido aos olhos dos homens. Tem coisas que os médicos dizem, não tem mais jeito. Mas a pessoa que tem fé, que vem de Deus, ele ainda continua crendo. Até na última gota, Deus pode ressuscitar o morto. Deus pode restaurar o meu casamento. Deus pode trazer de volta o meu filho que está nas drogas. Deus pode converter o coração do meu esposo, da minha esposa. É você ter a certeza. Fé é acreditar, é ter certeza, é ter convicção. Mesmo tudo perde sentido, tudo perde cor no seu mundo. Eu lembro-me bem, na véspera do nosso casamento, faltava 10 dias para eu sair daqui de São Paulo e ir para Curitiba, onde a minha esposa morava, para celebrar o casamento. E aí eu percebi que nós tínhamos bastante conta ainda para pagar. Mas a conta lá no banco já está dando vermelho. Como homem, que nós ouvimos aqui um ministério muito abençoado, que está preparando homens valentes, valorosos, que o homem deve ser o provedor, o supridor, e esse homem que faz tudo, pedreiro, motorista, é tudo. Eu fiquei tão preocupado. Nunca me preocupei na minha vida como aquela primeira vez. E aí eu me deparei sozinho. E agora? O que eu vou falar para a filha alheia? O que eu vou dizer para ela? Eu não sabia de onde tirar mais o dinheiro. E faltava para pagar as coisas. Mas eu me lembrei, mais tarde o Espírito Santo sussurrou nos meus ouvidos. Um dia, quando eu abandonei tudo em Angola, quando eu deixei a minha profissão, quando eu obedeci a ordem divina para deixar a família, e Deus tinha me dito uma coisa: se você confiar em mim, se você ter a plena certeza de quem Deus é para você, eu serei tudo para você. E quando eu vi essa voz, eu me coloquei de joelho. Eu falei com o Senhor, eu chorando, tremendo: Pai, desculpa, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Falta 10 dias. E quando eu dormi, no sono, eu não sei se você crê ou não, isso é minha experiência, deixa de lado. Eu vi, não era o sonho de alguém que tem uma barriga cheia de comida. Aquilo era a visão da parte do Senhor. Eu me deparei, Deus me levou numa cidade que eu nunca vi, e num prédio que nunca existiu na face da terra. E eu estava lá no topo daquele prédio. E aí eu ouvi a voz do Senhor dizer para mim: Nunes, saia desse prédio, se lança para a terra, se joga para a terra. Eu dizia: Senhor, mas eu não posso fazer isso porque eu vou morrer. A voz repetiu 3 vezes. Eu resisti. E aí mais tarde eu senti uma mão invisível me empurrou das minhas costas para baixo. E quando eu ia, eu gritei: Jesus! De repente eu vi um cordão grande surgir nas minhas mãos. Eu comecei a descer.
aos poucos, descer, e ouvi a voz dizendo para mim: solta a corda, porque você já chegou no chão. Não, solta a corda. Não. De novo, me empurraram. De repente, eu estou no chão. Como eu cheguei aqui? E o Senhor falou claramente para mim: nunca duvida do meu agir na sua vida, porque a fé não trabalha junto com a incredulidade. Resumindo a história, passou nesta noite, quando era às 10 horas de manhã, eu recebi uma ligação: Nunes, é você? Disse que sim. Olha, nesta noite não dormi, o Senhor falou comigo que você está precisando de uma grana. Eu achei aqui a sua conta, dá uma olhada, já fiz um depósito na sua conta. E quando eu fui olhar, foi mais do que dinheiro que eu precisava para a glória do Senhor. Você tem fé em Deus? Você ainda continua a crer que Deus pode mudar aquelas coisas impossíveis aos olhos dos homens? Noé acreditou piamente no agir do Senhor. Ele não duvidou. Posso ouvir amém? Ele obedeceu a ordem divina. Escute, para terminar esse primeiro ponto, você não precisa entender como Deus age. Você não precisa entender como Deus vai agir na sua vida, na sua família. Você não precisa entender como Deus vai transformar o coração daqueles filhos que estão longe dos pés de Jesus. A nossa parte é crer e obedecer às ordens do Senhor. Noé, longe dele, queria entender como Deus faria trazer o dilúvio na face da terra. Ele somente acreditou. Em segundo lugar, Deus ordena a Noé construir a arca. Por que Deus está ordenando Noé construir essa arca? Porque Deus haveria de trazer juízo na face da terra. Todas as pessoas que não estiver dentro da arca iriam morrer. Então a arca era o elemento da salvação para cada família naquela época. A arca era um lugar de escape. A arca era um lugar de refúgio para cada família. A arca era o lugar da segurança. As pessoas que estariam dentro da arca escapariam da inundação, da morte, mas precisam entrar na arca. E Noé evitou todos os esforços, construiu a arca, obedeceu a ordem divina. Eu não sei quantos anos, quanto tempo levou para construir essa arca. E quando ele terminou de construir a arca, Deus disse para ele, o verso que nós lemos no capítulo 7: toma a sua família, entra na arca. Noé fez um grande trabalho, ganhou toda a família dele e lutou, edificou essa arca para que a família escapasse da ira da justiça divina. E quando eu olho nesse cenário, eu consigo pegar essa história, contextualizar essa história no nosso tempo. Se a arca era o símbolo da salvação, se a arca era o elemento do escape da ira de Deus, se a arca era o lugar de refúgio para as famílias, se a arca era um lugar de segurança, da proteção para cada família, eu não tenho problema de contextualizar essa arca que tipificava a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, todo ser humano está à busca do lugar de refúgio. Todo ser humano.
o irmão que está aqui, a irmã que está aqui, eu que estou aqui, sempre estamos à busca do lugar de refúgio. Ninguém gosta de viver numa cidade tão violenta. Ninguém quer viver num bairro onde há tanto barulho. Ninguém quer viver num bairro onde há muitos assaltos. Ninguém quer viver numa cidade onde dia e noite há derramamento de sangue. Por essa razão, você encontra em cada país que você vai, as pessoas estão se trocando de cidade e países. Se você vai para os Estados Unidos, você encontra os brasileiros que estão lá. Eu um dia, viajando para Mato Grosso do Sul, encontrei uma família brasileira que vinha dos Estados Unidos. Disseram para mim, missionário, naquele tempo me chamavam de missionário. Me disseram o seguinte: nós fomos morar para os Estados Unidos porque lá encontramos um lugar seguro, um lugar da segurança para nossa família. Mas deixa eu te dizer nesta noite, nessa terra, enquanto vivemos aqui nessa terra, não existe um lugar seguro para a sua família e para a minha família. Não existe um país na face da terra que declara, que levanta as mãos: nós somos um país que tem todo o poder de proteger as nações. Porque o vírus, o coronavírus, nos revelou isso. Todo ser humano é frágil. Todas as nações na face da terra que levantaram as mãos, dizer que nós temos a segurança, temos muralhas para proteger qualquer tempestade de coronavírus, foram derrubados no chão. O coronavírus revelou para mim e para você: não existe branco, não existe preto, não existe rico, não existe menino de rua, não existe quem vive no palácio. Não há lugar seguro na face da terra. Mas eu conheço um lugar, eu conheço um lugar seguro, eu conheço um lugar que protege a família. Esse lugar, quando as famílias estão nesse lugar, nós temos a segurança. O verdadeiro lugar de refúgio está em Jesus Cristo. Em Jesus as nossas famílias estão seguras. Em Jesus as nossas famílias podem gozar a paz no mundo das aflições. A segurança dos nossos filhos não está nas escolas que defendem os princípios da fé cristã. Nós queremos, a minha filha estuda na escola, no colégio, 7º dia. Porque como cristão, queremos que os nossos filhos sejam ensinados princípios da fé cristã. Mas elas ou eles não estão seguros por causa da escola onde eles estudam. Como nós lemos aqui o Salmo, a irmã passou aqui, leu o Salmo de número 127, que declara: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha os construtores. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem pode oferecer um lugar seguro para nossas famílias? Somente Jesus Cristo Nazareno. Eu posso ouvir um amém mais forte? Em Jesus, sim. Esta noite eu quero te aconselhar: faça como Noé. Além de obedecer à voz do Senhor, ele conseguiu levar toda a família dele dentro do barco. O barco era um lugar do escape. O barco era um lugar seguro para a família de Noé. O barco era um lugar de proteção para a família de Noé. Enquanto a família dele permaneceu dentro do barco, eles não contemplaram, não sofreram consequências do dilúvio. Escute uma coisa: só existe uma pessoa que a Bíblia declara em Romanos capítulo 5, que foi capaz de apaziguar a ira divina. É Jesus.
A Bíblia fala, é segundo livro de Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador, para que eu e você fôssemos feitos justiças de Deus. As famílias estão livres da ira divina, da justiça divina, quando as famílias estão dentro de Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus, Deus já não considera mais os nossos pecados. Deus nos olha com os olhos da cruz. E quando olha para mim, para você, para a sua família, Ele consegue ver a obra que Cristo realizou na cruz. Essa obra que nos resgatou. Essa é a noite da entrega, a noite de consagrar a nossa família no altar do Senhor. Não se ilude, vivemos tempos difíceis. Os nossos filhos, há dias atrás a nossa filha, graças a Deus, tem uma cultura mansa, comportamento, Deus seja louvado, mas de repente, eu vi a minha filha chegar em casa e falou: papai, mostrar a barriga é coisa gostosa. Papai, marara aqui, esse modelo aqui, esse estilo, papai, é tão bonito, né? E ela veio, amarrou a camisa para cima, com estilo novo, mostrando barriga para fora. Eu falei: de onde você viu isso? Aprendeu com quem? Se você está a estudar numa escola de princípios da fé, quase não saiam com ninguém, estamos sempre juntos. As influências mundanas, as influências malignas, facilmente visitam a mente dos nossos filhos. Você não consegue controlar teus filhos 24 horas por dia. O avanço da tecnologia está minando a mente das nossas crianças. Esses celulares, a internet, os filmes, tudo isso tem um propósito: perverter os corações dos nossos filhos. Mas quando a nossa família, quando os nossos filhos estão dentro dessa arca que tipifica ou que representa o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer que os nossos filhos estão seguros nas mãos do Senhor. Porque aqueles que estão nas mãos de Deus, o maligno não pode tomá-los nas mãos de Jesus. Mas como pai, como mãe, você tem uma parte a fazer. É você que tem que levar teus filhos. É você que tem que trazer os teus filhos para Jesus. É você que tem que transformar a sua casa num lugar de treinamento, num lugar de evangelismo, num lugar de conceito da fé cristã. Nós muitas das vezes nos enganamos pensando que a igreja é um lugar puro, santo, sim, graças a Deus. Mas a igreja não faz tudo para teus filhos. Eu quando vejo a família desse homem de Deus, essa mulher, eu digo: oh, que tempo pastor Ismael viveram. E olhando todos os filhos firmes nos caminhos do Senhor, para a glória do Senhor, né? É um trabalho meu e o seu, principalmente para nós que temos filhos que são ainda pequenos. A arca representa o nosso Senhor Jesus. Talvez você que está aqui nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo. Hoje é o dia. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar a situação da sua vida. Jesus pode, Ele pode sim. Mas você precisa marcar um passo. Venha para essa arca. Você só está seguro quando estiver dentro dessa arca. Para a gente terminar, quando eu fui meditando a Bíblia, Noé obedeceu a lei do Senhor. Ele construiu a arca, entrou na arca. A minha pergunta é: depois de eles entrar na arca, veio o dilúvio?
a chuva começou a cair? Não. Depois da construção da arca, ele teve trabalho de fazer entrar todos os animais casados. Isso nós defendemos, que o casamento cristão é de um homem e uma mulher. Basta ver, era fêmea e machos que entravam na arca. Mas algo que me chamou a atenção é que depois de eles entrar no barco, na arca, perdão, Deus, o próprio Deus é que fechou a porta da arca. E eles esperaram 7 dias para que a chuva começasse. 7 dias. Pastor, eu não sei se Noé teve mais problemas com a família dentro da arca ou com as pessoas que estavam fora da arca. Porque imagina só, a Bíblia não fala disso, se eles zombaram, brincaram de Noé. Mas creio eu que um homem inventar esse modelo de construir a arca e dizer que vai chover, Deus vai mandar um dilúvio de 40 dias e 40 noites. Zombavam desse homem. Talvez muitos diziam para ele: olha esse cara, um leigo, não entende as coisas, não compreende nada, o que está fazendo? E quando eles começaram a esperar 7 dias, talvez no primeiro dia a própria família fala: papai, e agora? Vai chover? Filha, espera, vai chover. Esperaram o primeiro dia, a chuva não caiu. Segundo dia, a chuva não caiu. Terceiro dia, eu creio que os filhos já começaram a se aborrecer. Pai, como é esse negócio? Isso é verdade ou mentira? Será que Deus falou mesmo com o pai? Olha os dias, os anos que nós levamos para construir a arca. E o povo lá fora, que estava fora da arca, creio eu que estavam zombando, rindo, brincando. Mas o Noé, que havia ouvido a voz do Senhor, ele estava a esperar pacientemente o agir de Deus. Até o 7º dia, a chuva começou a cair e começou a encher a terra, inundar a face da terra, e a arca começou a flutuar. Sabe o que aprendo aqui para a gente terminar a nossa mensagem nesta noite? Eu não sei quanto tempo você tem esperado o milagre de Deus na sua vida, na sua família. Talvez você diga para mim: pastor, eu estou há 20 anos orando, buscando Deus, para que Deus opere na minha família, para que Deus abra uma porta, para que Deus salve a minha família. Eu quero te dizer nesta noite: não desista, confie no Senhor, espera pacientemente em Deus. Se existe alguém que nós devemos confiar, chama-se o soberano Deus. Deus não falha com as suas promessas. Deus é o único que não se arrepende. Existem 2 frases, 2 frases que é usada, que definem o tempo. Todos os cristãos devem saber disso. Existe uma frase chamada Cronos, que define o tempo humano, que define o nosso ano, o mês, semana e dia, que define a hora, o minuto, o segundo. Esse Cronos é o tempo do homem. Muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós oramos, buscamos o Senhor, e às vezes nós perdemos paciência, porque o tempo está passando. Noé esperou dia após dia. Imagina uma pessoa que trabalhou há anos e tinha que esperar 7 dias para que a chuva
caísse. Deus foi falando nitidamente no meu coração. As coisas de Deus acontecem num tempo chamado Kairos. Kairos é o tempo perfeito de Deus. Kairos é o tempo determinado pelo Deus. Os milagres não acontecem no Cronos. Os milagres, as maravilhas, o agir do Senhor acontece no Kairos de Deus. Talvez você esteja aqui. Você tem orado, tem chorado. Quem sabe o seu dia hoje, mas quem sabe o seu dia amanhã, mas quem sabe o seu dia pode ser aqui a 3 dias, a 1 ano. Mas a palavra do Senhor para você: não desista. Se agarre nas promessas de Deus. Se apegue nas promessas do Senhor. Aquele Deus que prometeu transformar a sua família, mudar a sua família, salvar o seu esposo, a sua esposa, salvar os seus filhos, abençoar a sua vida, Ele há de cumprir no tempo certo. Posso ouvir amém? Eu gostaria de obedecer a ordem divina e terminar de entregar o meu microfone ao meu pastor. Eu gostaria nesse momento orar com você. Eu gostaria de convidar alguém que está aqui, entendeu que nós vivemos tempos difíceis. A porta da graça está ainda aberta, mas em qualquer momento essa porta pode se fechar. A salvação está em Jesus. A Bíblia declara, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12: não existe outro nome que pode salvar os homens, somente o nome de Jesus. A salvação, o escape, a segurança, a proteção só está em Cristo Jesus. Você que está aqui, que deseja entregar a sua vida para Jesus, onde você está, vem aqui à frente. Nós vamos orar com você. Você que está aqui, tem filhos, estão desviados, estão nas drogas. Você tem orado, tem chorado, deseja que Deus age. Por favor, venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Você que está há anos, talvez abandonou os caminhos do Senhor, você deseja retornar hoje aos pés do Senhor, venha aqui à frente. Você que tem famílias que estão nos hospitais, que estão a enfrentar o momento da enfermidade, talvez os médicos disseram que já não há possibilidade, vem aqui. Venha mais rápido, porque o nosso tempo está terminando. Eu preciso orar com essas pessoas que Deus colocou no meu coração. Vem aqui à frente, aqui no altar do Senhor. Eu creio que alguém está aqui, ouviu a voz do Senhor. Essa mensagem o Senhor me deu, e eu sei que Deus falou, está falando com alguém nesta noite. Você deseja entregar toda a sua vida para Jesus? Vem aqui. Você que tem filhos, que tem famílias, que tem irmãos, talvez anos, enfrentam tempos difíceis, estão afastados, filhos que estão provocando dores nos corações dos pais, venha aqui. Eu conheço esse Deus que eu sirvo. Eu tenho plena certeza, quando Ele fala, Ele cumpre e Ele age. Você não precisa entender como Deus vai fazer as coisas na sua família, na sua vida. A sua parte somente crê. Creia somente. Creia. Deus, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Vem aqui à frente. Não hesite. As coisas espirituais é assim que funcionam. Você precisa esquecer quem está no seu lado direito, quem é o pastor da igreja, quem é o diácono, quem é o irmão, quem é o líder. Não, é a sua vida com Deus.
Lembra daquela mulher de fluxo de sangue? Ela não queria saber da multidão, ela não queria saber do jeito que ela estava, ela não queria saber se as pessoas poderiam lhe olhar ou não. Ela estava focada em Jesus Cristo. Ela queria a salvação, ela queria a cura, ela queria tocar em Jesus, ela queria receber um milagre da parte do Senhor. Você que está ainda sentado, por favor, ouve a voz do Senhor, vem aqui à frente. É noite da família. O Deus que constituiu a família está aqui presente no nosso meio. Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode salvar. Você que está aí sentado, a sua família está bem, gostaria de se colocar de pé e se unisse com a sua família. Se une, pai, mãe, se une com teus filhos. Nós somos sacerdotes da nossa família. Vamos levantar um tempo de clamor pela nossa família. Você que tem a sua família de lado, se une com a sua família aí. Enquanto você estará orando pela sua família, ore para os irmãos que estão aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai querido, nosso Abba que está nos céus, nosso Paizinho querido, Senhor, nós estamos aqui como a tua igreja, nós estamos aqui como teus filhos, e eu transmiti o recado que o Senhor me deu aos corações. E o Espírito Santo fez entender essa mensagem no coração de cada um. Pai, nós apresentamos a vida de cada um que está aqui presente. Aqueles que tomaram decisão de vir para Jesus. Aqueles que vieram aqui, Senhor, por motivo da família, que estão doentes espiritualmente, aqueles que vieram aqui pelos motivos da família, que estão doentes fisicamente, e aqueles que estão aqui com outros motivos. O Senhor, sendo soberano, onisciente, onipotente, Pai, te pedimos que enxergue o coração de cada um, contempla a vida de cada um aqui presente. Pai, responda as orações do seu povo, o desejo do seu povo. Apresentamos as famílias diante do altar do Senhor. Pai, sabemos, só o Senhor é capaz de transformar os corações dos filhos. Só o Senhor é capaz de transformar o coração do esposo que está perdido. Só o Senhor é capaz de transformar o coração da esposa que está perdida. Só o Senhor é capaz de tirar o coração, as pedras nos corações e colocar a carne em cada coração. Só o Senhor pode fazer a circuncisão em coração de cada um. E nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito visite cada família. Faça a obra somente o Senhor pode fazer. Traga de volta aqueles filhos que estão longe dos caminhos do teu Filho Jesus. Entra com a tua intervenção em cada família que está precisando da cura, em cada família que está precisando do milagre, em cada família que está precisando da salvação. Nós apresentamos a Senhor, nós apresentamos o altar do Senhor, para que Deus faça o seu querer no nome de Jesus. Pai, oramos que todos os projetos do inimigo caia em terra no nome de Jesus Cristo. Todos os planos, toda a influência satânica não prevaleça nas nossas famílias no nome de Jesus Cristo. Oramos nesta noite que a presença do teu Santo Espírito, Deus, transborde nos corações dos nossos filhos, transborde nos corações dos nossos netos, transborde nos corações até na 4ª geração das nossas famílias, ó Pai. Nós te pedimos e consagramos a nossa família no altar
altar do Senhor, pois nós declaramos nesta noite: a nossa família é a herança do Senhor, os nossos filhos são bênção do Senhor. O Senhor nos deu essa herança, essa propriedade que pertence a Ti, Senhor. E nós queremos que os nossos filhos pertençam ao Senhor, que sejam do Senhor, que vivam para o Senhor e conheçam o Senhor e o Teu Filho Jesus Cristo. Pai, restaure a nossa família, restaure a nossa família. Nós Te pedimos, ó Pai, queremos que a nossa família entre na verdadeira arca, que é o Teu Filho Jesus Cristo, o lugar onde eles encontram proteção, o lugar do refúgio da nossa família está no Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, Te pedimos, tenha compaixão de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Oramos nesse momento que o Teu Espírito Santo toque nos enfermos fisicamente. Talvez alguém entrou aqui, Senhor, com dores no corpo. Talvez alguém entrou aqui com problema na alma. Alguém entrou aqui com uma enfermidade. A Tua palavra nos diz que Jesus foi ferido. Ele foi ferido e nas Suas feridas nos concedeu a cura. Essa cura não somente espiritual, essa cura é física também. Nós nos apoderamos dessa promessa, e que a cura física visite cada alma que está aqui presente. Alguém entrou aqui, que seja tocado pela ação do Espírito Santo. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa todos os ministérios dessa igreja. Que venha novos tempos de Deus. Continua visitando essa igreja, que essa igreja seja uma lâmpada nesse bairro, Senhor. Essa igreja seja uma voz profética nessa geração, e muitas famílias façam encontro com Teu Filho Jesus através da instrumentalidade da igreja do Teu Filho Jesus. Te damos louvor e adoração, e glorificamos e magnificamos o Teu santo nome. Nós Te pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E toda a igreja diz amém. Dá uns aplausos fortes para Jesus, você que crê. Obrigado, obrigado. Deus abençoe.